Então, vamos continuar nossos estudos do livro Céu e Inferno. Então, nós estamos terminando aqui a segunda parte dele, em que o Allan Kardec fala sobre o passamento, que é aquela transição, o momento da morte do corpo, um ingresso numa vida diferente, como que isso seria, e nós vimos tudo isso, não é? Então, eu vou ler só o resumo aqui para nós nos lembrarmos que no finalzinho aqui o Allan Kardec faz um resumo para nós. Então, o item 13, o estado do espírito por ocasião da morte. Então, veja que ele sempre usa o termo morte, né? Raramente usa desencarnação. Aliás, acho que nesse livro não usa nenhuma vez, no livro dos espíritos, uma vez só fala em desencarnação. Mas, enfim, o estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Ele vai resumir. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. Vocês se lembram que nós acabamos estudando o mesmo assunto em várias obras, né? Em várias obras básicas, sobre a morte, o desligamento, e é interessante, né? Em algumas obras ele aprofunda mais, mas então ele fala, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito, que é o perispírito, né? Ele é um corpo, só que não é um corpo como é o nosso corpo de carne, apesar dele parecer muito, ele é um revestimento da alma. Então, quando a pessoa morre, ela continua tendo um corpo. E é isso que muitos espíritos confundem, acho que nem morreram, né? A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões. Preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena. Não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica. Opa, Conceição. Oi, Conceição. Tudo bem, Conceição? Boa noite. Então, devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista, essa vida qual? A vida futura, que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, o bom senso, e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Considerado deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é, de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce mais poderosa influência. Então, veja que o Allan Kardec, ele era também um filósofo, e ele estudou todos os filósofos da Terra. Ele estudou todos. Nós podemos observar na maneira como ele fala, né? E então, o que o Espiritismo nos traz? Uma filosofia é assim, que ela tem
todos os melhores conteúdos de todo o conhecimento que já havia sido produzido na Terra, né? Então, o espírita sério não se limita a crer porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente aos seus olhos. Jesus veio para nos falar da vida futura. No Evangelho está o ponto de vista da vida futura, que é a grande tarefa de Jesus era que as pessoas daquela época pudessem ter uma compreensão de vida futura, uma compreensão, um raciocínio mais abstrato, porque a maioria dos judeus, especialmente aqueles mais simples do povo, a vida futura para eles era aqui na Terra mesmo, era uma vida melhor, era uma vida com menos problemas, era uma terra onde eles pudessem comer do bom e do melhor, uma terra de farturas. Era isso a vida futura. Então, uma vida aqui na Terra. Eles tinham dificuldade de compreender essa outra dimensão. Conforme a nossa filosofia, né? Ela foi amadurecendo, nós fomos entendendo o que os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, o que eles falavam para nós, fomos compreendendo, então, que realidade é essa. E hoje a ciência avançou muito também, a própria física quântica fala de outras dimensões da matéria. E então tudo vai se encaixando, né? Então, se nós tivermos essa visão da vida futura, evidentemente que isso vai ter uma repercussão na nossa vida atual, né? A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. Porque o estado de dúvida, gente, é um estado de loucura. Os espíritos que são inimigos do progresso e do bem, o que eles desejam semear é apenas a dúvida. Por isso Jesus falou: seja o teu falar sim, sim, não, não. O mais procede do maligno. Todas as vezes que estamos em dúvidas, ali confuso, estamos no estado de loucura. Então, mas existe Deus? Não existe Deus? Quando a gente morre, tem alguma coisa ou acaba? Então, esse estado de dúvida é devastador para a alma, né? Então, nós não podemos permitir que haja guarida da dúvida na nossa alma. A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Que lhe importam os incidentes da jornada, se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com resignação? A alma eleva-se-lhe nas relações com o mundo visível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial, que facilita a passagem para outra vida. Então, quando nós começamos a viver, raciocinando em termos de vida futura, naturalmente nós vamos nos desprendendo desse mundo. Começamos a viver meio que no mundo da lua, não é? Que o pessoal fala. Meio fora, meio desconectado dessa realidade tão sofrida, né? Então, nós já vamos ali trabalhando um desprendimento. Quando ocorre a morte do corpo, se torna mais rápido.
A perturbação consequente à transição pouco perdura, porque, uma vez franqueado o passo, para logo se reconhece, nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Então, uma grande vantagem é estudar a realidade do mundo espiritual. Quem estuda está dando passos largos à sua maior tranquilidade nos momentos que sucedem à morte do corpo. Com certeza, não é só o Espiritismo que nos assegura tão auspicioso resultado. Nem ele tem a pretensão de ser o meio exclusivo, a garantia única de salvação para as almas. Força é confessar, porém, que pelos conhecimentos que fornece, pelos sentimentos que inspira, como pelas disposições em que coloca o espírito, fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se, facilita enormemente a salvação. Essa salvação aqui, lembrando que salvação em texto sagrado significa estar com saúde, estar bem, estar psiquicamente centrado, né? Ele dá mais, e a cada um os meios de facilitar o desprendimento de outros espíritos, ao deixarem o invólucro material, abreviando-lhes a perturbação pela evocação e pela prece. Então, o Espiritismo também nos ajuda a ajudar outros a se desprender. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo. E se é sofredor, incute-lhe o arrependimento, único meio de abreviar seus sofrimentos. Bom, agora tem uma nota aqui de Allan Kardec que nós vamos entrar justamente nos exemplos que ele vai mostrar a seguida, né? Então, eu vou ler essa nota. Os exemplos que vamos transcrever mostram-nos os espíritos nas diferentes fases de felicidade e infelicidade da vida espiritual. Não fomos procurá-los nas personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação pudera ter mudado consideravelmente depois da existência que lhes conhecemos, e por isto não ofereceriam provas suficientes de autenticidade. Ao contrário, tomamos esses exemplos nas circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea, uma vez que assim pode cada qual encontrar mais similitudes e tirar, pela comparação, as mais proveitosas instruções. Quanto mais próxima de nós está a existência terrestre dos espíritos, quer pela posição social, quer por laços de parentesco ou de meras relações, tanto mais nos interessamos por eles, tornando-se fácil averiguar-lhes a identidade. As posições vulgares são as mais comuns, as de maior número, podendo cada qual aplicá-las em si, de modo a tornarem-se úteis, ao passo que as posições excepcionais comovem menos, porque saem da esfera dos nossos hábitos. Então, pegar exemplos de espíritos, ou muito evoluídos, ou conhecidos, talvez não nos falasse tanto a intimidade quanto ele preferiu pegar exemplos, que nós vamos ver daqui para frente, de espíritos muito próximos da nossa própria realidade, né?
Não foram, pois, as sumidades que procuramos. E se nesses exemplos se encontram quaisquer personagens conhecidas, de obscuras se compõe o maior número. Acresce que nomes retumbantes nada adiantariam à instrução que visamos, podendo ainda ferir suscetibilidades. E nós não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos amadores de escândalos, mas tão somente aos que pretendem instruir-se. Esses exemplos poderiam ser multiplicados infinitamente, porém, forçados a limitar-lhes o número, fizemos escolha dos que pudessem melhor esclarecer o mundo espiritual e o seu estado, já que pela situação dos espíritos, já pela situação dos espíritos, já pelas explicações que estavam no caso de fornecer. A maior parte destes exemplos está inédita, e apenas alguns poucos foram já publicados na Revista Espírita. Destes, suprimimos supérfluas minúcias, conservando apenas o essencial, ao fim que nos propusemos, ajustando-lhes as instruções complementares a que poderão dar lugar ulteriormente. Então agora nós vamos começar a ver exemplos de quê? De passamentos, de morte, como é que foram as mortes, né? Então, primeiro, vamos lá. O primeiro caso é do Samson. Então, o Samson, ele era quem, né? Ele era um amigo do Kardec ali, da própria Sociedade Espírita de Paris, né? Então, vamos ver o que ele conta. Samson. Este antigo membro da Sociedade Espírita de Paris faleceu a 21 de abril de 1862. Depois de um ano de atrozes padecimentos, prevendo a morte, dirigir ao presidente da sociedade uma carta com o tópico seguinte: podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, ocorre-me reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, qual o de evocar o meu espírito o mais breve possível, a fim de, como membro assaz inútil da nossa sociedade, poder eu prestar-lhe para alguma coisa depois de morto, esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte. Então, o Sansão está dizendo o seguinte: ele sabia que ia morrer, como todos nós sabemos, aí ele pediu para ser evocado, para ele contar como que foi a morte dele, né? Do que o vulgo chama morte, que para nós outros, os espíritas, não passa de uma transformação, segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propõe. Além deste pedido, que é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual, talvez improfícua em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de um certo número de ensaios, assim, tentar evocar uma, duas, três vezes, se não conseguir, deixa, é isso que ele está falando. Ouso pedir pessoalmente a vós, como a todos os colegas, que supliquem ao Todo-Poderoso a assistência de bons espíritos e a São Luís, nosso presidente espiritual em particular, que me guie na escolha e na época de uma nova encarnação. Ideia que dia muito me preocupa. Ele nem morreu ainda, nem tinha morrido, né, quando escreveu essa carta.
e já estava lá pensando na reencarnação. Arreceio-me de confiar demais nas minhas forças espirituais, rogando a Deus muito cedo e presunçosamente um estado corporal no qual eu não possa justificar a divina bondade, de modo a prejudicar o meu próprio adiantamento e prolongar a estação na Terra, ou em outra qualquer parte, desde que naufrague. Aí Kardec continuou, para satisfazer-lhe o desejo, evocando o mais breve possível após seu falecimento, dirigimos-nos com alguns membros da sociedade à Câmara Mortuária, onde, em presença do seu corpo, se passou o seguinte colóquio, precedendo 1 hora o respectivo enterro, quer dizer, 1 hora antes do enterro, não tinha sido enterrado ainda, eles foram lá conversar com Sansão, né? Era duplo o nosso fim, né? Nosso interesse. Íamos cumprir a vontade última e íamos observar, ainda uma vez, a situação de uma alma em momento tão imediato à morte, tratando-se, ademais, de um homem eminentemente esclarecido, inteligente e profundamente convicto das verdades espíritas. Então, vamos lembrar, né, gente? Nós não vamos começar a fazer isso. Evocar, nossa, acabou de morrer, a gente vai lá evocar. É que aqui havia uma utilidade, né? Um objetivo. O Kardec ainda está na fase experimental e de observação. Íamos, enfim, colher nas suas primeiras impressões a prova de quanto sobre o estado do espírito pode influir a compenetração dessas verdades. E não nos iludimos na expectativa, porquanto o senhor Sansão descreveu plenamente lúcido o instante da transição, vendo-se morrer e renascer, o que é uma circunstância pouco comum e só devida à elevação do seu espírito. Morrer e renascer aqui não é reencarnar, tá? Esse renascer aqui é se transferir, lógico, né? Então, vamos lá. Câmara Mortuária do Sansão, 23 de abril 1862. Evocação. Então, eles evocam e aí vem a resposta. Atendo ao vosso chamado para cumprir minha promessa. O corpo ainda estava lá, gente. Pense. Meu caro senhor Sansão, cumprindo um dever, com satisfação, vos evocamos o mais cedo possível, depois da vossa morte, como era do vosso desejo. Aí a resposta do Sansão. É uma graça especial que Deus me concede, para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade. Porém, sou tão fraco que tremo. Ele estava muito fraquinho. Imagina, né? Tinha perdido um corpo inteiro. Pense. Às vezes a gente tira um pouquinho de sangue e já desmaia. Imagina perder o corpo. Tinha que estar fraco. Aí continua, né? Fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora. Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? Parece que ele sofreu muito até o corpo morrer, né? Resposta. A minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes, muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus
para permitir-me falar aos que estimo. E Deus ouviu-me. Então, muitas vezes, antes da morte do corpo, a pessoa já está inconsciente, né? Já está dormindo, já está ali num estado de sonolência, né? Então, ele já estava assim, né? Pouco antes da morte. Mas ele orou, pediu a Deus que ele conseguisse. Ao fim de quanto tempo recobrastes a lucidez das ideias? Ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade, maior que o meu merecimento, e eu não sei como agradecer. Estás certo, estás bem certo de não pertencerdes mais ao nosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? Oh, certamente não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado, para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Depois ensinarei a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Estou forte, robusto, em uma palavra. Forte, robusto, em uma palavra, transformado. Em mim não reconhecereis mais o velho enfermo, que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou o espírito e a minha pátria é o espaço. O meu futuro é Deus, que reina na imensidão. Desejara poder falar a meus filhos, ensinar-lhes aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. Então, veja, problemas de família. Quem não os tem, né? Então, quantos, né, de família espírita aí, os filhos debocham, né? E ele, nesse momento, ele pensa, seria tão bom, né, que os filhos... Aí o Kardec continua perguntando, que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Resposta, meu corpo, pobre e mísero despojo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem meritório, por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. 7. Conservastes as ideias até o último instante? Sim. O meu espírito conservou as suas faculdades. E quando eu já não mais via, pressentia. Toda a minha existência se desdobrou na memória, e o meu último pensamento, a última prece, foi para que pudesse comunicar-me convosco como faço agora. Em seguida, pedi a Deus que vos protegesse, para que o sonho da minha vida se completasse. Então, é aquilo, né, que todos descrevem na hora da morte, passa um filme, né, com os momentos mais importantes da vida. Tivestes consciência do momento em que o corpo exalou o derradeiro suspiro? Que se passou convosco nesse momento? Que sensação experimentastes? Parte-se a vida e a vista, ou antes, a vista do espírito se extingue, encontra-se o vácuo, o ignoto, ignoto é o desconhecido, e arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia, nada compreendia, e, no entanto, uma felicidade inefável
Me extasiava de gozo, livre do peso das dores. 9. Tendes ciência do que pretendo ler sobre a vossa campa? Apenas pronunciadas as primeiras palavras sobre o assunto, o Espírito respondeu sem que eu terminasse. Também respondeu, sem interrogação alguma, a certa controvérsia suscitada entre os assistentes sobre se seria oportuno ler esta comunicação no cemitério, achando-se presentes pessoas que poderiam não compartilhar das nossas opiniões. Então, Kardec está dizendo aí que eles ficaram conversando, será que é bom nós lermos isso ou não? Porque tem pessoas lá no cemitério da família, provavelmente. Aí ele, sei, meu amigo, e sei porque tanto vos via ontem, e sei porque tanto vos via ontem como hoje. Que grande é a minha alegria. Obrigado, obrigado. Falai, falai para que me compreendam e vos estimem. Nada tendes que temer, pois que se respeita a morte. Falai, pois, para que os incrédulos tenham fé. A Deus, falai, coragem, confiança. E oxalá meus filhos possam converter-se a uma crença sacrossanta. Sansão. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as palavras seguintes: não vos atemorize a morte, meus amigos. Ela é um estágio da vida. Se bem souberdes viver, é uma felicidade. Se bem a merecerdes e melhor cumprirdes as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais que medíocre valor aos bens terrenos e sereis recompensados. Não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem-estar e sem fazer moralmente um grande, um imenso mal. A terra me seja leve. Então, quem está gozando muito tem que saber que está tirando o bem-estar de alguém, não é? Então, mais uma comunicação. Eles invocaram novamente. Vou ler mais uma dele. Aí, 25 de abril de 1862. Essa daqui foi no dia, não tinha nem sido enterrada ainda, 23 de abril. Aqui, 25. Evocação. Evocaram ele lá. Hoje nós não fazemos mais isso, né, nas reuniões mediúnicas. Resposta: estou perto de vós, meus amigos. Consideramos-nos felizes pela entrevista que tivemos no dia do vosso enterro. E visto que o permitis, mais felizes seremos em completá-la para a nossa instrução. Estou pronto e sinto-me feliz por pensardes em mim. A ideia falsa que fazemos do mundo invisível é o mais das vezes o que nos leva à descrença. E assim, tudo que possa esclarecer-nos a tal respeito será para nós da mais alta importância. Não vos surpreendo, portanto, as perguntas que porventura vos fizermos. Espero-as, e não ficarei surpreendido. Descrevestes luminosamente a transição para outra vida. Disseste que, no momento de exalar o corpo derradeiro alento, a vida se parte e a vista se extingue. E será esse momento seguido de qualquer sensação dolorosa? De certo que sim, pois a vida não passa de uma série contínua de dores, das quais a morte é complemento. Daí uma ruptura violenta, como se o espírito houvesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar-se do seu invólucro,
esforço que absorve todo o ser, fazendo-lhe perder o conhecimento do seu destino. Aí Kardec fala, esse caso não é geral, pois a experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, assim como nos que atingiram certo grau de desmaterialização, o desprendimento se opera sem esforço. Sabeis se há espíritos para os quais o momento extremo seja mais penoso? Será ele mais doloroso ao materialista, por exemplo? Isso é certo, porque o espírito preparado tem já esquecido o sofrimento, ou antes, habituou-se com ele, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, prevendo o que por ela o aguarda. O sofrimento moral é mais forte e a sua ausência, por ocasião da morte, é por si só um grande alívio. Então, só o fato de não ter sofrimento moral, né? O descrente assemelha-se ao condenado à pena última, cujo pensamento antevê o cutelo e o ignoto. O cutelo é aquele, né? Tipo um martelinho, né? E o ignoto é o desconhecido. Entre essa morte e a do ateu, a paridade. Então, a pessoa que não acredita em nada, evidentemente que ele vai se apavorar. Como a pessoa que vai, às vezes, tomar uma injeção e ela já fica desesperada, sentindo a dor antes da injeção, né? Haverá materialistas bastante endurecidos para julgarem, nesse momento, que vão ser arremessados ao nada? Sim, eles acreditam no nada até a última hora. Mas, no momento da separação, o espírito recua. A dúvida empolga-o e tortura-o. Pergunta-se a si mesmo o que vai ser. Quer algo apreender e nada pode. O desprendimento não pode completar-se sem essa impressão. Em outras circunstâncias, um espírito fez na seguinte descrição da morte do incrédulo: experimenta nos últimos instantes as angústias desses pesadelos terríveis em que se veem em escarpas de abismos prestes a tragá-los. Querem fugir e não podem. Procuram agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontram apoio e sentem precipitar-se. Querem clamar, gritar, e nem sequer um som podem articular. Então, vemo-los contorcerem-se, crispar as mãos, dar gritos sufocados, outros tantos sintomas do pesadelo de que são vítimas. Porque eles devem sentir aqueles torpores todos da morte, e o cérebro produz imagens, as mais variadas. Né? No pesadelo ordinário do sonho, o despertar tira-vos a inquietação, e aliviados sois pela compreensão de que sonháveis. O pesadelo da morte prolonga-se, muitas vezes por longo tempo, por anos mesmo, e o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se encontra imerso. Deixa eu ver aqui, terminando. Dissestes que por ocasião de expirar nada vieis, porém pressentis. Compreende-se que nada visseis corporalmente, mas o que pressentíeis antes da extinção seria já a claridade do mundo dos espíritos? Foi o que eu disse precedentemente. O instante da morte dá clara evidência ao espírito. Os olhos não veem, porém o espírito, que possui uma vista bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido, e a verdade, brilhando de súbito,
lhe dá momentaneamente imensa alegria ou funda mágoa, conforme o estado de consciência e a lembrança da vida passada. Trata-se do instante que precede a morte, ou antes, daquele em que se perde a consciência, o que explica a palavra momentaneamente, pois as impressões agradáveis ou penosas, quaisquer que sejam, sobrevivem ao despertar. Podeis dizer-nos o que vos impressionou, o que vistes no momento em que vossos olhos se abriram à luz? Podeis descrever-nos, se é possível, o aspecto das coisas que se vos depararam? É descrever como que era o aspecto, né? Como que eram as coisas lá. Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu-me recuperar essas faculdades. E foi então que me vi cercado de numerosos, bons e fiéis amigos, todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo. Uma alegria sem par irradiava-lhes do semblante. E também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. O que eu vi não tem nome na linguagem dos homens. Voltarei depois para falar-vos mais amplamente das minhas venturas. Sem ultrapassar, já se vê, o limite traçado por Deus. Sabei que a felicidade, como vós outros a compreendeis, não passa de uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, pela caridade e pelo amor, e tereis feito jus a impressões e delícias que o maior dos poetas não saberia descrever. Aí vem Kardec. Os contos de fadas estão cheios de coisas absurdas. Mas quem sabe se não contém de alguma sorte e em parte algo do que se passa no mundo dos espíritos. A descrição do senhor Sanson lembra como que um homem adormecido numa choupana, despertando em palácio esplêndido e rodeado de uma corte brilhante. Então, nós vamos parar por aqui. Depois nós continuamos. Então, aqui está, né, o testemunho de um espírito da Sociedade Espírita de Paris, Sanson, que veio nos relatar como que foi essa experiência de morte dele, não é?